Pessoal, faltava um último comentário por fazer em ondulatória. Explicar o que é difusão. Difusão, diferente da difusão da química, né? Que é quando uma substância acaba penetrando, né, em outra devido à diferença de concentração. Na física, quando a gente diz que uma onda sofreu difusão, é que ela se espalhou, difundiu. É quando uma onda se propaga em diversas direções. Isso geralmente ocorre porque ela bateu em algum obstáculo que fez ela sofrer mudanças de direção e se espalhar. Então a gente inclusive diz, né, que a reflexão ela pode ser especular quando os raios incidentes e os raios refletidos estão organizados, reflexão especular, mas a reflexão, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, é uma reflexão que a gente chama de difusa, porque a luz chegou com uma certa organização, mas após a reflexão, essa organização se perdeu. Então, isso chama-se reflexão difusa. Reflexão especular. Essa aqui já é a reflexão difusa, porque ocorreu, além de reflexão, difusão, embaralhamento, espalhamento. E isso também pode ocorrer na refração. A luz, quando refrata um material transparente, ela pode manter a sua organização, a gente chamaria de refração regular, mas quando a gente tem um vidro espelhado, um vidro jateado, um vidro ondulado, quando a luz vai refratar, ela refrata de tal forma que os raios se embaralham após mudar de um meio para o outro. Aí já seria a refração difusa. Então ocorreu refração e difusão ao mesmo tempo. E tu vê, quando a difusão ocorre, a luz que difunde, ela é parcialmente polarizada. Então se te perguntar, né, por que o céu é azul? A melhor explicação, porque a luz que mais se espalha ao atingir as moléculas da atmosfera é a luz azul. Poderíamos dizer que essa difusão ocorre inclusive por difração. A luz azul é a que mais contorna as moléculas de hidrogênio, porque o comprimento de onda da luz azul facilita esse desvio. E essa luz azul que nos atinge, oriunda de várias direções diferentes, por isso que a luz está difundida, ela é parcialmente polarizada. Por isso que usar um óculos de sol que tem polarizador, que só deixa passar a luz que vibra numa certa direção, é uma maneira mais nobre de a gente selecionar a luz que a gente quer enxergar do que simplesmente escurecendo a lente para todos os raios de luz. Legal! Nós estávamos então combinados de migrar da ondulatória para uma parte da ondulatória chamada acústica. Te mostrei na última aula que a acústica estuda o som e comentei que som é uma onda mecânica longitudinal audível. E o que a gente chama de onda audível? A gente seleciona a onda que é audível da onda que não é audível pela altura. Isso. Cuidado, meus amigos, a altura é frequência, não é volume, não é intensidade como a gente usa no nosso dia a dia. Como a gente usa a palavra altura como intensidade erradamente no dia a dia, o vestibular vai pisar, vai meter o dedo na ferida aqui, ó. O aluno tem que lembrar então que som é a onda mecânica longitudinal que está com a frequência entre 20 oscilações por segundo e 20.000 oscilações por segundo. Quando a frequência é acima de 20.000, a gente chama de ultrassom. Ultrassom, aplicação, várias aplicações na medicina, né? E infrassom também tem as suas aplicações, embora seja menos comum. Então, som é onda mecânica longitudinal audível, e para ser audível tem que estar entre 20 e 20.000 Hz. A altura é a frequência, é a pegadinha mais comum. O que é som alto? É som de alta frequência.
Não quer dizer que vai doer o teu ouvido, pode ser um som bem pouco intenso. É o som agudo. É o som agudo. O que é um som baixo? É o que não dá para escutar. Não, não. É de baixa frequência. É o som de baixa frequência. É o som grave. Grave, agudo. Grave. Baixo. Som bem baixo. Um som bem alto. Altíssimo. Parece que não é alto, mas é altíssimo. Altíssimo esse som. Não confundir a altura com a intensidade. Intensidade. Isso é outra história, intensidade. Intensidade é um volume. Intensidade, galera, de uma onda é só pegar a potência que foi emitida e dividir pela área onde esta potência foi diluída. Então, P de potência e A de área. Então, pensem, a pessoa que está próxima da caixa de som, aquela potência gerada pela caixa de som vai ser diluída numa esfera onde está a pessoa. E aí, então, onde está a orelha da pessoa, é que eu vou diluir todo aquele som que foi gerado pela caixa de som. Uma pessoa que esteja mais distante, ela vai estar numa esfera maior, o som vai estar mais diluído. Por isso que quanto maior a distância até uma caixa de som, menos intensamente a gente escuta. A área de uma esfera é 4πr². Quer dizer que quando eu dobro a distância, a área da esfera na qual eu me encontro aumenta 4 vezes. E, portanto, a intensidade cai 4 vezes. Ao triplicar a distância até a caixa de som, a área da esfera aumenta 9 vezes. E a intensidade cai 9 vezes. Por isso que a pessoa que está próxima da caixa de som não escuta o mesmo som que a pessoa que está próxima da caixa de som. Só que aí tem um problema. Se nós formos medir qual é a máxima e qual é a mínima intensidade audível pelo ser humano, nós vamos cair para trás. É inacreditável a diferença entre a intensidade máxima e a intensidade mínima audível. A mínima intensidade audível pelo ser humano é 0,0000000000001 watt por metro quadrado. Essa é a menor intensidade audível, que nós chamaremos de 10 na menos 12 watts por metro quadrado. É uma agulha caindo de baixa altura do outro lado da sala. E tu escuta, plim. Não escutaram não, né? Aí no fundo não deu para escutar, né? Inacreditável, né, cara? Calcula quantos joules tem nessa porcaria. Vamos ver. Energia potencial gravitacional, mGh. A massa dessa tampa de caneta é 1 grama, 10 na menos 3 kg. A gravidade é 10 e caiu de 1 centímetro de altura, 10 na menos 2. A energia potencial gravitacional ficou 0,0001 joule. E obviamente nem toda energia potencial gravitacional se transformou em som. Mesmo assim a galera do fundo escutou. Isso mostra o quão sensível é o teu sistema auditivo, né? E a máxima intensidade audível, aquela já próximo de tu perder tua capacidade auditiva, de chorar de dor, de sangrar a orelha, é 1 watt por metro quadrado. Tu vai ali no aeroporto, espera um avião decolar, chega bem perto da turbina e faz assim, ó, vai, decola, sem protetor auricular. Vai ficar uns 3 dias escutando. E depois disso tu vai estar com um sistema auditivo pior do que antes. Então vai ter perdido uma parte do sistema auditivo. Por isso quem trabalha lá está sempre com protetor auricular. Então vai ficar extremamente desagradável a gente medir a intensidade sonora, porque ela vai de valores muito pequenos até 1. Nós precisamos de uma forma de achatar esses resultados. Por isso nós vamos criar a ideia de nível de intensidade sonora. Nível de intensidade sonora é uma continha que a gente faz com logaritmo justamente para que o resultado da intensidade sonora seja diminuído.
O aluno tem que ter uma noção básica de logaritmo, né, para poder brincar com essa parte da física. E eu só vou precisar da definição de logaritmo. Logaritmo de A. Logaritmo de A na base B. Logaritmo de A na base B é igual a x. A definição de logaritmo diz que a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Tem colega meu de matemática que para a galera decorar fala bicha. Bicha. Para a galera não esquecer da definição de logaritmo. Logaritmo, logaritmando, base. Aí tem as condições de existência, as consequências de definição, as propriedades, né? Os gráficos, bem bonitinho. Vamos fazer exemplo aqui rapidinho, só para a gente se familiarizando com essa história. 2 exemplos. Vamos calcular qual é o nível de intensidade sonora da máxima intensidade audível. Para calcular o nível de intensidade sonora da máxima intensidade audível, eu vou pegar a fórmula do nível de intensidade sonora, vou substituir o I pela intensidade máxima audível, que é 1, e vou substituir o I0 pela mínima intensidade audível, que é 10 na menos 12. Propriedade das potências, 10 na menos 12 passar para cima, 10 na 12. O aluno que está fera em logaritmo, ele sabe que a resposta disso é automaticamente 12. Mas se o aluno não lembra, não tem problema nenhum, ele pode pegar e aplicar a definição. Quando o logaritmo não tem base, é porque a base é 10, logaritmo decimal. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Portanto, x igual a 12. Tem uma propriedade, né, que diz que quando o logaritmo de A na base A, o logaritmo de A elevado a K na base A, o resultado é o próprio K. A gente chama isso de consequências da definição. Uma das consequências da definição. Portanto, como a base é 10, isso aqui é 10, a resposta é o próprio 12. Então, o nível de intensidade sonora dá 120 decibel. Então, tu vê, é isso que é o máximo que o ser humano resiste. Decibel. A partir daí, pode começar a dar pau no sistema auditivo. Se nós fôssemos calcular o nível de intensidade sonora com 10 na menos 12, daria 0. Então, cuidado, 0 de nível não é que não é audível, é audível, está no limite da audição ainda, 0. Um exercício interessante, né? Poderias fazer aí o exercício, um exercício extra. Exercício. Se o nível de intensidade é 80 decibel, quanto é a intensidade desse momento? Só um exercíciozinho extra que a gente pode corrigir na próxima aula. Se o N é 80, quanto é o I? O I0 vai ser sempre 10 a menos 12, tá, galera? O valor tabelado. No Campeonato Mundial de Grito, eu sempre falo para os alunos, né, que depois do arremesso de anão, tudo resiste, qualquer coisa existe. E não me contaram, tá? Eu vi um acessório que a terra ia comer. Eu e minha irmã estava de prova, eu cheguei a olhar para ela e falar, Mário, tu tá vendo o que eu tô vendo? Porque eu não acreditava, né, no arremesso de anão. Então, o campeonato de grito é uma coisa que toda cidade deve ter, eu acho, né? Muitos bairros devem ter campeonato de grito, e depois tu vai para o Mundial. O Mundial, cara, tem uma mulher que consegue gerar, se não me engano, 123 decibéis berrando. Ela é campeã mundial, uma mulher. Ela berra mais que 7 homens arrões berrando. É humilhante, né? Ela 123 decibéis, mais que uma turbina jato. É assustador, né? Como tem ser humano capaz de fazer barulho. 120 decibéis. É, imagina que assustador, né, cara? Não, imagina essa mulher braba de TPM, pelo amor de Deus, isso não dá. Pela madrugada. Cara, uma coisa que, assim, só por curiosidade, uma outra tarefa pra ti seria tu botar no YouTube lá, corda vocal vibrando. É muito louco ver a corda vocal do ser humano funcionando, né? Não dá pra acreditar naquele nervo musculoso, aquela coisa bizarra, muito estranho, meio nojento até assistir aquilo. Mas valeria, né? Um dia aí pra ver como é que é a corda vocal do ser humano. Tu bota lá, tu vai ver que é uma corda vocal com calo. Por que a pessoa com aquela voz de Lula, assim? Tu entende o que acontece na corda vocal para aquilo acontecer? Bem legal, vale a pena, uma tarefa interessante aí, para tu entender um pouquinho melhor as cordas vocais. Meus queridos, tem bastante coisa para a gente discutir em acústica ainda, mas para que eu possa fazer o exemplo da colega, eu vou abrir um parênteses aqui em acústica e te mostrar uma ideia muito importante chamada de ondas estacionárias.
ondas estacionárias, eu acreditei nelas a primeira vez que o professor me contou, porque eu já tinha visto elas no meu banheiro. O meu banheiro tinha uma loja, uma janela basculante, com uma cordinha. Quando eu ia puxar a janela basculante para os vapores do banheiro poderem sair, eu percebia que quando a cordinha recebia um tranco, formava uma figura. E eu de cara já tinha reconhecido aquela figura, não sabia que se tratava de ondas estacionárias quando eu vi a primeira vez. Mas eu percebia que a corda podia formar uma dessas figuras aqui, ó. Ou formava uma única barriguinha, ou quando eu puxava com mais força a janela, eu percebia a corda vibrando, formando duas barriguinhas. Ou se eu agitasse a corda com mais velocidade, eu percebia que se formavam três barriguinhas. Quando meu professor me disse que esta barriguinha da corda se chamava ventre, e que a união ali entre dois ventres tinha um nó, foi fácil para mim reconhecer aquela situação que eu já tinha vivenciado. O que o aluno tem que entender, na verdade, é que essas ondas estacionárias, elas não estão estacionadas. Quando eu estou sacudindo essa corda que está amarrada entre dois batentes, ela vai, sofre reflexão com inversão de fase, volta, sofre reflexão com inversão de fase, e isso ocorre tão rápido para esta máquina de enxergar a realidade lenta, que parece que a onda está parada, mas ela não está parada, ela está indo e voltando, sofrendo reflexão. E o meu olho, uma máquina ruim de enxergar movimento, acha que está parado devido à alta velocidade com que esse fenômeno ocorre. Na verdade, tu vê, tem uma corda ali, né? Ora a corda está para cima, ora para baixo, mas isso é tão rápido que ela parece estar parada como um ventre. A corda, nesse momento, está vibrando em duas partes separadas, uma está para cima, outra está para baixo. Ó. Isso ocorre tão rápido que essa figura aparece na minha frente. 3 ventres. 1, 2, 3, 4 nós. A gente chama esta maneira de a corda vibrar de harmônico. Primeiro, harmônico. Segundo, harmônico. Terceiro, harmônico. De ondulatória, o que nós já vimos de ondulatória? Nós já vimos que a distância entre duas cristas consecutivas é chamado de comprimento de onda. A distância entre duas cristas consecutivas poderia também ser dois vales, concorda comigo? Se eu fosse desenhar uma onda defasada, aí nós acharíamos os ventres ali. Vocês concordam que daqui até aqui também é lambda? Desse ponto até esse ponto? Então eu te pergunto, um ventre são quantos lambda? Meio lambda. Ventre, cada ventre é meio comprimento de onda. E se nós pegássemos o ventre e fizéssemos a cesárea? Cortou o ventre ao meio. Quanto? Lambda sobre 4. Pronto, é o que eu preciso. Eu preciso que todos vocês entendam que um ventre de uma onda estacionária é lambda sobre 2 e que meio ventre de uma onda estacionária é lambda sobre 4. Se tu entende isso, não vai ter dificuldade em onda estacionária. O serviço principal que o aluno tem que executar para matar a onda estacionária é comparar o tamanho da corda vibrante, que nós vamos chamar de L, com o comprimento de onda da onda que surgiu na corda. Quantos ventres? Quantos ventres? 1. Quantos lambdas? Meio. Parabéns, garoto. Obrigado pela participação. Então, tu vê, né? Tem 1 lambda sobre 2. E esse 1 lambda sobre 2 é o próprio L, que é o tamanho da corda. Quantos ventres? Quantos lambdas sobre 2? 2 lambdas sobre 2, né? 2 lambda sobre 2. E isso é igual ao tamanho da corda. Resumindo, para matar uma questão de onda estacionária, o aluno conta os ventres, conta assim, pega o dedinho e faz 1, 2, 3 e escreve 3 lambda sobre 2 é igual ao tamanho da corda. Se fosse o enésimo harmônico, como é que ficaria? O enésimo de n, número qualquer. Isso, n lambda.
sobre 2 é igual a L, que é o tamanho da corda. Tu vê, tu não precisa decorar isso, né, cara? Tu não precisa decorar aquela técnicazinha ali. É só tu lembrar, cada ventre é meio lambda. Se eu contar o número de ventres, multiplicar por meio lambda, lambda sobre 2, e igualar o tamanho da corda, é o que eu preciso para matar a questão de onda estacionária. Geralmente essa análise está atrelada ao veja o que uma lambida faz. A equação fundamental das ondas. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade. Anota aí no cantinho, galera, ó, a intensidade sonora. Qual é a unidade da intensidade sonora? É watt por metro quadrado. Eu não fiz essa análise dimensional ali. Ó. Anota ali no cantinho qual é a unidade. Vou fazer a título de exemplo para esse momento aqui da onda estacionária o exercício que a colega me trouxe. Muito obrigado, tá? Desculpa a demora. Não. Era essa aqui? Ótimo. Olha que questão bonitinha de exemplo. Página 170. Página 170. URGS. Ah, que lugar, hein, para economizar uns 200 mil reais. Ou mais. URGS. Trilegal estudar na URGS. Na figura abaixo, estão representados 3 modos distintos de vibração de uma corda. A corda está esticada entre 2 pontos fixos que distam 60 metros um do outro. Olha o que ele já me disse no enunciado, ó, que o L, que o tamanho da corda, é 60 metros. E ele desenhou os 3 desenhos que eu fiz coincidentemente. Os comprimentos de onda em centímetros das ondas correspondentes aos modos 1, 2 e 3 valem respectivamente. Tu vê, o aluno poderia matar a questão usando só conhecimento de ondulatório anterior. Mas agora ficou muito mais prático, agora está pronto já o raciocínio. Na primeira situação, era um ventre, 1 lambda sobre 2 é igual ao L, que ele falou que era 60, está dividido, passou multiplicando, o lambda do primeiro harmônico, 120 centímetros. No segundo harmônico, eram 2 ventres, 2 lambda sobre 2, que é igual a 60, corta o 2 com 2, no segundo harmônico, o comprimento de onda foi para 60 centímetros. No terceiro harmônico, 3 lambda sobre 2 é igual a 60. Multiplica por 2, divide por 3. Lambda do terceiro harmônico, 40 centímetros. Observem que do primeiro para o segundo harmônico, o lambda caiu pela metade, né? Do primeiro para o terceiro, o lambda dividiu por 3. Caramba, então agora eu sei que o comprimento de onda do enésimo harmônico é n vezes menor do que o do primeiro harmônico. Então, se o cara nos perguntasse qual é o, sabendo que o comprimento de onda do primeiro harmônico é 120, qual é o comprimento de onda do décimo harmônico? 12. Só dividir por 10. Beleza? Já vi o vestibular fazer assim também, ó. Sabendo que o comprimento de onda do segundo harmônico é 60, calcule do quinto. Eu primeiro ia multiplicar por 2 para achar o do primeiro e depois dividiria por 5 para achar o do quinto. Certo? Uma maneira prática de fazer, né? Não que a gente não pudesse usar simplesmente essa ideia, certo? Então, tu vê, a tua dificuldade era natural, porque a gente nem tinha falado disso ainda, né? Graças à tua pergunta, eu pude agilizar um pouquinho e exemplificar. Muitíssimo obrigado. Qual era a letrinha que tinha? E de esforçada. Muito bem. Cara, já que eu falei das ondas estacionárias em cordas, que é a teoria que nós precisamos para construir violões, pianos, baixos, violinos e qualquer instrumento de corda. Vamos ver qual é a teoria para resolver, para compreender instrumentos de sopro. Vamos aproveitar o embalo e mostrar como é que seria uma onda estacionária em um tubo. Ondas estacionárias em tubos. Está faltando ainda o exemplo do efeito Doppler, né? Em tubos. Vamos fazer primeiro os em tubos abertos. Em tubos abertos. Eu vou te confessar que quando o meu professor veio me contar que se eu pegasse um tubo e assoprasse dentro dele, o ar poderia fluir de uma das maneiras representadas nessas figuras, ó. Ele disse o seguinte, ó. O primeiro harmônico de um tubo aberto é quando o ar vibra dessa maneira dentro do tubo. Eu simplesmente dei de ombros, eu ignorei o que ele falou.
ele falou das cordas vibrantes, eu entendi, pô, que nem na janela do meu banheiro, pô. Agora, quando ele falou que um tubo, o ar vibra desse jeito do tubo, eu ignorei. Eu pensei, até parece, né? Da onde que o ar vai vibrar daquele jeito? Isso é uma doença mental do senhor. Este é o primeiro harmônico, este é o segundo harmônico, esse é o terceiro harmônico. Eu, tá bom, acredito, mas acredito. Só que tu vê, né, cara, mesmo não acreditando no professor, tu acaba decorando, né, pra prova, né, o que tem que fazer. Por sorte, ele me deu uma dica que era o seguinte, né, que eu levantei a mão, eu era o rei dos chatos nessa época, eu levantava a mão com qualquer dúvida. E é bacana o aluno que pergunta, né, mas não demais, eu era demais, cara, então eu era muito chato. Então eu, professor, me desculpa, eu não consigo entender como é que o ar vibra dessa maneira ali dentro. Como assim? O ar vibra como? E aí ele me falou de um experimento chamado tubo de Kundit. Tubo de Kundit. Dá pra fazer na tua casa se tu quiser. Tu pega uma garrafa PET dessas cilíndricas, corta a tampa e o fundo e deixa e tira o rótulo para ficar transparente. Aí vai ter um pedaço de PET cilíndrico transparente. Pega alguma isopor que tem na tua casa, pega o ralador da tua mãe na cozinha e rala um pouco de isopor, certo? Vai ficar um pouquinho de pó de isopor, tu joga pó de isopor aqui no fundo, ó. Espalha pó de isopor ali no fundo. Pega a tua caixa de som do teu aparelho de som do teu quarto, baixa na internet um programinha que controle a frequência do som emitido e com o teu celular tu vai poder controlar então qual é a frequência do som emitido. Comece emitindo um som próximo de 20 Hz. Um som bem grave. E vá aumentando a frequência do som. A caixa de som tem que estar próxima da garrafa PET com isopor moído ali em pó, embaixo. Tu vai perceber que quando começar a tocar o som bem grave de 20 Hz, o isoporzinho vai começar a dançar já ali. O isoporzinho já vai dançar, inacreditável. Eles vão entrar em ressonância e vão começar a vibrar. E tu vai aumentando a frequência. E fica olhando pro isopor. Cara, tu não vai te acreditar. Esses isopor dançantes, daqui a pouco, cara, eles vão lá e formam um amontoado de isopor bem no meio, cara. E não sobra mais nenhum isopor aqui nem aqui. Porra, que merda é essa? Como é que eles se agruparam e começaram a pular todo mundo junto ali no meio do tubo? Por que que a galera saiu daquela parte ali, né, cara? Olha, a única explicação é que o ar está vibrando para frente e para trás aqui, o ar está vibrando para frente e para trás aqui, e aqui o ar está parado. É a única explicação para aquele pó de isopor ter se acumulado num montinho. Então tu vê, quando a gente faz esse desenho, é uma representação artística da verdade que está ocorrendo dentro do tubo. De fato o ar aqui está vibrando, tipo a corda vibrando, por isso o ventre, e aqui o ar está parado, tipo a corda parada, nó. Então nó, ventre e ventre, só que não é o ventre todo, né? É meio ventre ali, né? Se tu continua com a experiência do tubo de Kundit da tua casa, imagina, cara, se tu faz isso hoje, tu nunca mais na tua vida tu esquece disso. Tu vai lá e aumenta a frequência ainda mais. Daqui a pouco, cara, essa galera se espalha e forma dois montinhos, mais dois montinhos, cara, assim, ó. Dá pra tu medir a distância entre esses montinhos de isopor em pó vibrante. A gente representa assim, ó, artisticamente, ó, nó e nó, porque o ar não vibra, ventre, porque o ar vibrando limpou o isopor, varreu o isopor dali. E assim por diante, tu vai aumentando a frequência e vai aparecendo mais picos ali de isopor. E aí tu vai identificando primeiro, segundo, terceiro harmônico. O objetivo de conseguir mapear onde estacionar em tubo aberto é o mesmo de antes, conseguir relacionar o tamanho do tubo com o lambda. Quantos ventres? 1, meio mais meio, 1. 1 ventre, que é 1 lambda sobre 2, é igual ao tamanho do tubo. Quantos ventres? 2 lambda sobre 2 é igual ao tamanho do tubo. Vai! E no enésimo harmônico, como é que ficaria a fórmula para o enésimo harmônico? N lambda sobre 2 é igual a L. Pronto. Como no começo eu tive dificuldade de acreditar nos tubos e percebi que a matemática era a mesma das cordas, quando a questão falava em tubo, eu
desenhava uma corda. Fazia questão pela corda, porque era palpável para mim, matava a questão. Então tu vê, né? Eu, quando era tubo aberto, né? Tubo aberto tem a mesma matemática das cordas. Na semana que vem eu vou te mostrar o tubo fechado. Aí vai mudar um pouquinho a brincadeira, mas vai continuar fácil. Tu podes arriscar algumas questõezinhas de onda estacionária, e se tu puder fazer uma questão, mesmo que tu não consiga, de efeito Doppler, seria legal que aí na semana que vem eu faço o exemplo através do exercício que tu arriscou. Deve ter alguma questãozinha de efeito Doppler aí na apostila. Arrisca e me pergunta na próxima. Valeu, galerinha. Bom recreio.